Então, essa disciplina que nós vamos trabalhar agora, nesse período, é a disciplina de Informática na Educação. E essa disciplina, quando a gente fala pensando a respeito do nosso curso específico, que é um curso de licenciatura em computação, parece que é até trivial a gente imaginar que a computação e a informática estejam, a computação no caso e a atividade educacional, lecionar, estejam atreladas, porque a computação no nosso caso ela é o nosso objeto de estudo. Então nós pegamos e fazemos disciplinas voltadas para a área da computação, e como a gente está focado em um curso de licenciatura, a gente pega essas disciplinas e entende também as formas de poder lecionar elas, como explicar essas disciplinas, etc. E quando a gente pega também e aborda educação à distância, também parece ser trivial a gente imaginar que educação e computação estão correlacionadas diretamente. Seriam, vamos dizer assim, para pensar em nível de educação à distância, a gente pode dizer que é imprescindível que a gente utilize a informática na educação. Seria quase que, com os recursos que a gente tem atualmente, seria bastante dificultoso se a gente não utilizasse a informática para as nossas atividades que envolvem a informática na educação aqui. Mas quando a gente fala em licenciaturas de modo geral, então imaginando outros cursos, por exemplo, licenciatura em matemática, em letras, história, nem sempre todo mundo tem essa associação direta com como utilizar as práticas e os recursos informatizados dentro da sala de aula. É muito comum vocês verem aulas, por exemplo, de escola pública, lá, a aula que dos primeiros, segundo, terceiro ano, onde os professores não utilizam computadores, seja porque não tem talvez recurso dentro da escola para fornecer, nem todos os lugares têm polos ou recursos de computação, seja porque talvez também o professor não é capacitado, ele não tem, vamos dizer assim, estratégias de ensino que utilizem a informática de forma relevante dentro da disciplina. Então, existem diversas barreiras que podem impedir a utilização da informática na educação. E aí, nessa disciplina, o nosso objetivo é a gente percorrer um pouco a respeito de formas de se utilizar e exemplificar. A gente vai ter aí vários capítulos, aí, né, várias aulas, formas que a gente consegue utilizar a informática, entender um pouco sobre a história da educação no Brasil e agora ver também como funciona essa questão da informática na educação e como usar ela, sendo que muito provavelmente alguns de vocês provavelmente vão, quando concluírem o curso, pretendem se tornar professores. Então a gente precisa de ter esse, vamos dizer assim, conhecimento mais voltado para a área pedagógica, para que a gente consiga também atender bem quando a gente estiver exercendo a nossa profissão. Então aqui, rapidamente, só comentando alguns pontos, no cenário da sociedade de hoje, os professores têm enfrentado grandes desafios para se posicionarem como profissionais de educação. No caso, a gente tem no interior, esses desafios são encontrados no interior de sala de aula, e aí nós temos alguns problemas. Que a informática na educação é um grande desafio da formação do professor. Todos nós temos dúvidas temporárias e certezas provisórias. E no momento de busca para sanarmos nossas dúvidas, conquistamos novas certezas. Então, e a satisfação do conhecimento pode ser construída por um único sujeito ou de forma coletiva. Então, a gente pensa, quando a gente fala em por que estudar a informática à distância, no caso, lembrar que sempre essas questões tecnológicas de inovação, elas que movem a principais avanços que a gente tem hoje em dia acontecendo no nosso mundo, são relacionados diretamente com a utilização de tecnologia para essas áreas. Então, nos últimos anos aí a gente teve vamos dizer assim, alguns booms. A gente pode falar no ano passado mesmo e nesse ano a utilização de inteligências artificiais para fazer a comunicação, como o ChatGPT e etc. Então, essas questões de utilização de tecnologias dentro de outras áreas,
elas promovem uma aceleração muito grande no desenvolvimento daquela área. Então, se a gente for pensar pensando como profissionais da educação e futuros profissionais, a gente pode imaginar que se a informática ela conseguiu desempenhar um papel interessante em outras áreas, em arquitetura, engenharia, matemática, etc., ela também pode ser um grande aliado para a gente dentro da educação. Utilizar então a informática não apenas como o fim, igual a gente tem em disciplinas da computação, mas também como o meio, quando a gente pega disciplinas mais teóricas, quando a gente pega disciplinas mais práticas, utilizar formas diferentes, utilizar recursos diferentes de aprendizagem que tornem as nossas aulas mais dinâmicas e que tornem também o aprendizado para esses alunos algo sendo mais interessante. Então a gente tem recursos hoje em dia que permitem que a gente modifique os padrões das aulas convencionais justamente utilizando recursos da informática dentro da educação. Então, assim, a gente tem aqui essas partes de limitações aqui, eu acho que não é tão interessante. A gente tem aqui, pensar o seguinte, a gente tem de falar, quando a gente fala de informática na educação, acho que muito se resume, na maioria das pessoas, para imaginar isso. Como utilizar o computador dentro da sala de aula de forma com que você tenha, primeiro, que você evite a dispersão dos alunos. Então, porque no computador, quando você está acessando, ou até mesmo no celular, quando você acessa seu smartphone, a quantidade de informações que é bombardeada para vocês é enorme, e assim é o tempo inteiro. A gente abre redes sociais, a gente abre notícias, etc., e tudo isso fica jogando essa série de informações. E uma grande dificuldade que a gente tem nessas novas gerações é justamente essa falta de foco, porque muitas das vezes eles estão acostumados com conteúdos, vamos dizer assim, aqueles conteúdos fast food, que são vídeos virais de 30 segundos, 1 minuto, e talvez quando ele precisa de pegar e estudar sobre um vídeo de algum tema específico, que demore lá um vídeo de 30 minutos, eu não quero, esse vídeo demora demais, eu não consigo focar. Ou às vezes até o aluno se esforça e tenta ver esse vídeo, mas o foco não está totalmente direcionado. Recentemente eu também, não adianta falar, eu também utilizo redes sociais, acho que todo mundo utiliza, e recentemente eu vi no Instagram alguns vídeos hoje em dia que, além do pessoal não ter foco, eles conseguem, por incrível que pareça, colocam um vídeo em cima sobre uma conversa, um corte, e um outro vídeo embaixo que não tem nada a ver. Por quê? Porque a pessoa consegue, nesse caso ela foca, vamos dizer assim, entre aspas, no áudio de cima e no vídeo de baixo, ou vice-versa. Então a dispersão da atenção dessas novas gerações, desses novos utilizadores, ela é muito grande. E aí entra naquele desafio. Beleza, eu vou pegar e vou fazer a utilização de algum recurso de informática dentro da minha sala de aula. Como que eu vou conseguir fazer para que os alunos utilizem esse computador apenas tentando manter o foco dentro daquilo que está sendo discutido na sala e não falando, verificando outros temas, pesquisando outras coisas na internet, pesquisando assuntos diferentes. Então, essa parte de como a gente conseguir manter o foco para o aprendizado, para que a computação, para que a informática, ao invés de ela precisa ser pensada como sendo um aliado e não um adversário da atenção dos nossos alunos quando a gente estiver utilizando. Então, a gente tem de pensar, por exemplo, aqui, prioritariamente esse sentido de exercício do sujeito nas relações do ensino-aprendizado, ou seja, professores e alunos têm direito ao acesso ao computador como instrumento cultural e social, e como apropriação de tal instrumento, podem exercer o compromisso político de atuarem ativamente na sociedade. Então, qual que é, pensando nós como professores? O compromisso do professor está em analisar, decidir, avaliar e intervir na escola e na sociedade. Então, o professor que precisa de entender
as importâncias daquela disciplina, relações daquela disciplina, quais são as possíveis, vamos dizer assim, atividades que podem ser aplicadas naquela disciplina utilizando recursos de informática, justamente para poder conseguir definir se aquela disciplina é ou aquele conteúdo programático em específico que estão estudando é algo que pode ter utilização da informática na educação ou não. Então aqui fala um pouco sobre questões aqui. Três questões fundamentais para que o professor participe da construção de uma sociedade com proposta de inclusão digital na escola. Então a primeira parte do entendimento do professor que a sociedade é uma realidade objetiva. Então o professor mantém relações com as realidades praticando ações autônomas, criativas, temporalizadas culturalmente. À medida que o professor reconhece a importância do seu envolvimento na sociedade numa ação dinâmica, busca conhecer novos saberes e executar novas tarefas. Então, basicamente, o primeiro passo para que a gente insira a informática na educação é que o professor desbrave esse conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas. Então, não adianta nada a gente incentivar a utilização se o professor não tiver domínio sobre os recursos que eles vão utilizar. Então, eu vou estar utilizando um determinado site, uma atividade para realizar. Se o professor vai precisar de ter dessa utilização, ele vai precisar de ter um conhecimento básico de como fazer a configuração desse site, como fazer para utilizar esses recursos. A gente pensando a nível de Moodle, como que eu faço para me poder criar uma disciplina dentro do Moodle? Como que eu faço para me poder criar uma atividade, criar um fórum de dúvidas aqui para a minha disciplina? Então, tudo isso tem de ser um conhecimento que o professor vai precisar de ter, nesse caso, para poder executar a utilização da informática dentro da educação. A segunda questão está na tomada da consciência do professor como ser humano, integrado à sociedade, como sujeito crítico e que precisa aprender a estar na e com a sociedade. Então, a informática ela precisa ajudar a que a gente faça a integração dos nossos alunos dentro da sociedade. Então, hoje em dia é bastante, vamos dizer assim, factível a gente dizer que uma pessoa que não tem um conhecimento interessante sobre, pelo menos, pesquisar algum assunto na internet, fazer alguma consulta, utilização básica da internet, hoje em dia, se a pessoa não tem nem essa utilização, ela está, vamos dizer assim, um pouco, que a gente chama o termo analfabetos digitais. Então, ela vai ter algum problema dependendo de qual que é a profissão que ela atua, de qual que é a área de trabalho que ela vai tentar fazer. E lembrar, a informática na educação, ela serve também justamente para a gente conseguir fazer esse papel de integrar o nosso aluno dentro da sociedade. Então, o professor precisa aprender a estar na e com a sociedade e também integrar os nossos alunos dentro da sociedade. E a terceira e a última questão o aluno é o sujeito central da realidade escolar, é o autor da construção do seu próprio conhecimento e ele necessita da mediação do professor para que os conhecimentos a serem elaborados os reconduzam ao exercício pleno da cidadania. O computador não pode ser utilizado apenas como meio de informação, mas como ferramenta pedagógica de auxílio à produção do saber. Então, dentre aquelas últimas informações, a gente precisa entender também que o aluno tem seu papel. Então, a busca do conhecimento, a busca das informações, ela precisa partir do aluno. E aí nós, como professores, quando a gente utiliza a informática para auxiliar a gente na educação, a gente precisa de ter essa capacidade de mediação para que os conhecimentos o reconduzam ao exercício pleno da sua cidadania. Então, nós vamos trabalhar, quando a gente utiliza a informática, não como, vamos dizer assim, ensinadores, mas mais como guias. Então, como que eu faço para poder guiar o meu aluno para que ele utilize esses recursos de informática e com essa utilização ele seja alguém que participa ativamente, que seja alguém que contribua para a evolução da nossa sociedade. Então, esses são os grandes desafios aí, as questões fundamentais para que a gente tenha nesse cenário aqui. Ok? Então, olha lá,
conhecimentos de informática na educação, a ressignificação da prática docente. Então, a gente tem de pensar, a proposta em ressignificar os conhecimentos da informática na educação na formação do professor, favorece a dimensão política de inclusão digital na sala de aula, por aquele que é comprometido com as práticas sociais, ou seja, quem é ou quem pretende ser professor. E a todo momento estamos em contato com as tecnologias e dela dependemos em muitas situações para a nossa sobrevivência. Mas, dentro da escola, existe uma desarmonia entre a tecnologia e a educação, que é isso que a gente está comentando. As crianças e adolescentes têm se aproximado mais e com mais facilidade das ferramentas tecnológicas. Entretanto, em ambiente pedagógico, não têm recebido a devida orientação para usá-lo. E é aquilo que volto a reforçar para vocês. O que a gente tem dentro da internet, a gente tem diversas informações. Mas os nossos alunos, quem a gente vai utilizar depois, eles precisam aprender uma questão básica que é a consolidação dessas informações. Por quê? Porque se a gente tem diversas informações espalhadas, elas não fazem sentido. Agora, quando a gente agrupa essas informações, quando a gente pesquisa de maneira correta e consolida essas informações, a gente está fazendo a construção do conhecimento. E aí, então, os nossos alunos, na maioria das vezes, eles têm capacidade de utilizar o computador, eles conseguem fazer pesquisa na internet, mas a quantidade de informações que é bombardeada para eles, de fontes diferentes, de informações diferentes, a gente tem um problema que veículos de informação vão recolher, vão fornecer informações diferentes e tudo isso pode estar afetando. E ainda mais hoje em dia que é cada vez mais comum a gente ter essa questão de mídias descentralizadas, mídias que não atuam, vamos dizer assim, apenas igual. Se vocês forem pensar 10, 15 anos atrás, notícias era jornal da Globo, jornal da Record, jornal da SBT e acabou. Hoje você tem diversos canais no YouTube postando notícias diariamente, vocês têm contas em redes sociais que postam essas notícias e cada uma tem o seu viés e cada uma forma a sua opinião de acordo com essas notícias. E agora, para nós que temos um maior conhecimento, uma maior capacidade, a gente tem mais idade, nós podemos dizer assim, nós somos mais velhos, a gente já avançou mais na construção do nosso córtex pré-frontal, a gente consegue discernir melhor as informações e filtrar e conseguir construir conhecimento a partir dessa quantidade de informações que está sendo bombardeada. Mas e os nossos alunos? Será que eles têm essa mesma capacidade? Ou será que esse excesso de informações pode causar dificuldades para eles? Será que esse excesso pode causar dificuldade no seu aprendizado? Então, nós pensando como professores que vamos utilizar a informática na educação, nós precisamos a gente precisa se tornar, igual comentado aqui, orientadores. A gente precisa direcionar os alunos. Não é tentando, vamos dizer assim, mudar vieses dos alunos, mas é direcionar eles. Como você faz para poder consultar uma determinada informação? Agora você precisa de ler o contraponto da outra informação. Não quer dizer que aquela informação já é uma informação verdadeira. Você precisa verificar por outras fontes, você precisa fazer mais pesquisa, se aprofundar mais naquele conhecimento. Então, esse processo de, vamos dizer assim, fazer a orientação dentro da sala de aula é algo que vai ser exigido de todo professor que precisa utilizar a informática na educação. Só porque justamente é algo que é exigido, mas principalmente para professores que se formaram antigamente, é algo que não era nem sequer discutido. Então, se você for pensar lá, um professor que concluiu a sua faculdade lá pode ser, vamos supor, por exemplo, matemática, um professor que concluiu sua faculdade de matemática nos anos 2000. Naquela época ele não teve nenhuma base, não teve nenhuma disciplina relacionada à informática na educação, nem nada do tipo. Como que ele vai fazer esse papel de orientador para os alunos se ele não teve essa orientação quando ele estava aprendendo a lecionar, vamos dizer assim? Então, é algo que a gente precisa pensar, porque quando a gente fala em informática na educação, para nós que estamos acostumados, para quem nasceu nessa geração que já utiliza o computador desde vamos dizer assim, o nascimento, é mais tranquilo. Mas para pessoas, para
professores que se formaram há mais tempo, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa lacuna de questão de como eles vão se capacitar e como eles vão se preparar para que eles consigam utilizar também a informática na educação. E aí, às vezes, se eles não fizerem essa adaptação, a gente conhece como é aluno, vai falar que é retrógrado, qualquer coisa desse tipo. Então é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque essa disciplina de informática para a educação ela é justamente para isso, para a gente imaginar como que a gente pode fazer para capacitar os nossos professores, sejam eles professores que já se formaram há muito tempo, sejam novos professores que estão entrando agora, para fazer essa orientação de forma correta para os nossos estudantes. Então, lembre, o computador ele te traz diversas informações. Como organizar e como não dispersar dentro dessas informações é que é o grande desafio. Então, no caso, o homem continua satisfeito. Desde os primórdios, o homem cria recursos técnicos para fazer suas necessidades e em nossos dias, hoje, o homem continua buscando satisfazer suas necessidades, como usar a TI para buscar informações e se comunicar em um ambiente virtual. Então, o que acontece? Aqui a gente vai finalizar essa primeira aula aqui, mas eu acho que é só importante a gente fazer um repassado aqui rapidamente. Então, aqui, só para vocês lembrarem lá, a gente comentou a respeito das principais dificuldades aí que a gente pode ter com a informática na educação, qual que é o papel que o professor deve ter, que é o papel mais de mediador, orientador, e a gente viu aí a importância da informática na utilização do ensino até o momento. Alguma dúvida nesse primeiro capítulo, pessoal? Está tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos agora passar aqui nesse segundo capítulo aqui, só para a gente passar uma introdução dele também, que é justamente falando sobre o processo de inserção do computador na educação no mundo do Brasil até 1989. Então, só para a gente pensar. Aqui a gente tem um mapa aqui, a gente tem alguns países que vão ser descritos aqui, comentados, para a gente poder comentar sobre a história da informática na educação. Então, em 1950, os Estados Unidos já tinham a posição hegemônica na indústria de informática, atendia principalmente interesses militares, governamentais e de pesquisa. Como a maioria das grandes evoluções do ser humano, o computador e a informática também foram criados com objetivos militares. E depois, entre 1960 e 1970, o Japão fomentou uma política industrial de informática e qualificação de recursos humanos. A gente sabe, vocês podem verificar que são dois países que incentivaram desde cedo a utilização e hoje eles são vanguardas, são polos tecnológicos aí que a gente pode pensar. Então, a gente tem lá, no início da década de 80, basicamente, principais países que a gente utilizava a informática eram Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Itália. E em 1980, o Japão, com o crescimento do seu capital, aliou-se a países europeus e fez concorrência com a informática nos Estados Unidos. Aí a gente teve uma crise na hegemonia e aí depois começaram a passar para outros países aí que são conhecidos mais como tigres asiáticos. Então, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Tanto é que hoje Taiwan também é uma das principais polos de tensão do mundo, porque a maioria da parte da produção dos semicondutores, que são aqueles chips que vão lá em praticamente qualquer equipamento eletrônico hoje em dia tem, desde carros, geladeira que vocês compram, micro-ondas, utilizam esses semicondutores e a maioria da produção de semicondutores está sendo realizada nessa ilha. Então a gente tem até um certo conflito aí, uma certa tensão nessa parte aí. E o Brasil? Essa é a grande pergunta, né? Então o Brasil assume um caráter estratégico, investindo como usuário e gerador no campo. Então, como que funciona? Basicamente, também foi no Brasil motivado pelos interesses militares. A gente tinha em 1917, a gente tinha essas máquinas de olerite. Vocês, para quem é mais antigo, deve
já é lembrado desse nome, né? Tanto é que foi baseado nesse nome lá, que era a nossa folha de pagamento, antigamente ela era impressa. Então, eles começaram a chegar principalmente lá em 1950, principalmente na Universidade da USP e na PUC do Rio de Janeiro. Então, nós não tínhamos uma indústria de computadores. Todos os computadores que a gente tinha de importar. Então, basicamente, a gente teve aqui dentro do ITA, alguns estudantes construíram um computador digital, que eles chamaram de Zezinho, mas dentro do Brasil, fora isso, a gente não tinha nenhuma indústria de informática, não tinha nada desse tipo. Então, qualquer peça, qualquer computador, a gente precisava de fazer importar. Em 1960, a gente teve, no caso, a informática estabeleceu sobre os interesses militares. Em função disso, nesse período não houve avanços significativos na informática, nem na informática para a educação para nós brasileiros. Em 1970, o Brasil criou uma indústria nacional de informática e incentivou a capacitação de recursos humanos. E aí houve uma intervenção no Estado, por intermédio da SEI, cujo alicerce era o Conselho de Segurança Nacional. A política de informática brasileira incentivou a implementação de empresas nacionais, utilizando reserva de mercado e para a produção de equipamentos de pequeno porte. Então, a gente tinha no início esse grande problema. Algumas pessoas falam que isso é uma política interessante, mas na maioria dos estudos, quando você tem incentivou a utilização de reserva de mercado, o que a gente faz torna a qualidade, geralmente a gente, quando faz reserva de mercado, torna a importação de produtos de fora muito caros. E na maioria das vezes, quando isso acontece, na verdade o que a gente tem é diminuição da qualidade e aumento de preço. Então, talvez essa política pode ser algo que não fez vamos dizer assim, o avanço tanto na época deles. E aí depois, no caso, teve esses problemas, aqui, questão de ascensão do neoliberalismo, globalização da economia, e aí a gente teve esse fim dessa reserva de mercado, que foi justamente quando o Brasil começou a expandir mais. Foi a época que a gente teve mais utilização de computadores aqui dentro, que era algo que agora se tornava mais viável fazer a importação. Então, alguns pontos aí que nós temos em criação da indústria nacional de informática, intervenção do Estado, depois incentivo ao surgimento de equipamentos de pequeno porte, controle de importação, concessão de licença de fabricação, aquela parte de reserva de mercado, destaque no Brasil do ranking mundial, atraindo os fabricantes do setor. E aí, no caso, juntamente com isso, a gente teve essa criação do Programa Nacional de Treinamento e Computação, que tem como objetivo implantar os cursos universitários de graduação e pós-graduação na área de informática. Aqui a gente começa então a introduzir não só a utilização da informática dentro do ambiente empresarial ou militar, mas também no ambiente educacional. Aqui em 1980, a gente tem aí que inicia-se a gestão política da informática na educação, então pode ver que isso aqui já é um assunto bem antigo e a gente até hoje não tem, vamos dizer assim, um manual, uma fórmula de como desenvolver, para vocês verem o grau de complexidade que a informática na educação causa. Então o Ministério da Educação, o MEC, cria o Centro de Informática Educativa e aí aconteceram muitos movimentos, aí algumas pessoas ficam sempre tendo dificuldades ou ficam arredias, ficam avessas à mudança e falam que não vai compensar, que não é interessante. A gente tem sempre isso no ser humano, pessoas que são a favor, pessoas que são contra, mas a gente sabe que no mundo hoje a gente se adapta às mudanças, hoje a gente é engolido por elas, então mesmo que tinham pessoas lá que estavam, vamos dizer assim, contra, trazendo propostas e movimentos de embate políticos, a gente sabe que o avanço da informática na educação aí seria, hoje a gente consegue ver que é inevitável. Aqui tem só uma atividade mesmo, depois a gente... Entendeu? E agora, então, vamos pensar aqui, informática na educação, debate aberto. Houve um momento nas discussões mais radicais de que o computador era visto como uma ameaça ao papel do professor. Então, pessoas que estavam mais avessos, mais radicais contra a utilização, eles acreditavam que o computador
vai tomar o lugar do professor. Eu não vou precisar de ter um professor. E a gente sabe que isso também aconteceu recentemente, quando começaram a fazer aquela utilização daquelas inteligências artificiais. Muita gente falou, tais profissões vão desaparecer por causa da utilização de inteligência artificial e etc. E a gente tem que pensar que é o seguinte, talvez a sua profissão não vai ser substituída por uma inteligência artificial, mas a sua profissão pode ser substituída por alguém que é capacitado na sua área e utiliza a inteligência artificial como sendo um recurso adicional. Da mesma forma, na educação, se a gente for pensar, o professor não vai ser substituído, mas um professor que tem domínio da informática, um professor que sabe recursos de informática para auxiliar no processo educacional, ele vai ter mais valor do que um professor que não se adequou a essas novas mudanças. Então, é esse que é o grande ponto aí que a gente tem aí falando sobre esses temas. E aí aqui a gente tem vários comentários aqui a respeito de artigos que foram compilados aqui, teóricos falando a respeito de informática, na maioria das vezes comentários negativos, e a gente comenta aqui, a gente pode ter posições antagônicas aos que tecem duras críticas, os que defendem a inserção do computador na educação. E a proposta não é fazer um estudo amplo, mas levantar alguns fatos, e só para vocês depois podem dar mais um detalhe aqui a gente tem todos esses links desses pesquisadores, e se vocês acharem que é algo interessante, vocês podem complementar mais, dando uma estudada a respeito desses artigos aí que foram citados. Ok? Aí agora a gente entra, continuando nesse assunto delicado, é uma boa pergunta essa. Computador, aliado ou inimigo do professor? E aí a gente tem essa citação aqui que eu acho que é muito legal, que ela fala o seguinte: como seriam as novas tecnologias no processo educacional sem limitar a criatividade e a visão crítica? Como evitar a elitização do uso de novas tecnologias na escola? Como coadunar a especialização e alienação? Então, como repensar a qualificação dos especialistas? Como se pode depender dessas e de outras questões? Não se trata de uma luta segmentada a ser efetuada apenas por educadores e estudantes, mas sim levada adiante pelos grupos sociais, principalmente das classes subalternas. É aquilo que eu comentei. Como que a gente evita essa elitização? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha escola lá no ensino médio, a gente não tinha recurso computacional dentro da sala de aula. Não sei se vocês tiveram essa condição. Acredito que muitas escolas hoje têm, mas se você pegar e falar que todas as turmas vão fazer uma aula informatizada, provavelmente não tem horário disponível, você precisa de fazer agendamento. Então, acaba que talvez, dependendo da forma que for utilizar, pode ser uma forma de elitizar mesmo. Então, a gente tem de pensar sempre que essa discussão de utilização da informática não pode partir apenas nós, dos professores e dos alunos, mas também tem de ser a inclusão da sociedade, se for falando a respeito de escolas públicas do governo, para escolas particulares das diretorias e governanças, para que nesse ponto a gente avance com a utilização de novos recursos computacionais dentro da sala de aula. Aqui, o professor não pode fechar os olhos quanto à inserção da tecnologia da informação e computação na comunicação da sociedade. Compete ao professor estar sempre em busca de novos saberes científicos e tecnológicos. A gente diz que a profissão professor é aquela profissão que nunca para de aprender. Então a gente acha que aprendeu tudo e a gente continua sempre estudando, sempre se preparando mais. Então você aprende o seu conteúdo que você vai lecionar, aí surgem tecnologias novas, você aprende essas tecnologias novas, vão surgindo outras e assim por diante. Então, é exigência aí quando você vai atuar, nesse caso como professor, que você pense em sempre estar se capacitando e melhorando aí, no caso, você deve sempre priorizar o seu investimento na sua formação continuada. E então, uma parte muito importante também, que eu acho que é bem legal esse tema aqui, compete a você, professor, não permitir que o computador seja apenas mais um recurso midiático a ser usado nas práticas docentes. Você deve ser ciente e consciente que o computador não irá resolver todos os problemas de ensino e aprendizado. Com seu olhar crítico e criativo, reexamine as possibilidades e as limitações dessa ferramenta educacional.
Computador como ferramenta é um instrumento que o aluno pode utilizar tanto em sua aprendizagem na escola como no cotidiano. Ok? Até aqui, pessoal, nessa questão dessas duas primeiras aulas aí, ficou alguma dúvida quanto aos dois primeiros módulos? Estou tranquilo? Beleza? Então, só para comentando aí, eu não sei se vocês tinham chegado, Cristiano e Lucas, aqui, como que é na semana de cursos, aí eu vou estar participando aqui presencialmente aqui no Campus Patrocínio nos dois últimos horários, então hoje eu vou precisar de encerrar um pouquinho mais cedo a aula. Eu vou finalizar ela por aqui agora, e aí na semana que vem a gente volta ao horário normal, que vai até às 8h30. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Então, pessoal, muito boa noite. Até a próxima para vocês. Até semana que vem.